Opa, salve, salve, beleza? Eu sou o Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é um espaço que eu falo bastante de dupla Grenal. Então, se você quer opinião, quer muita informação e quer interagir comigo, deixando a sua mensagem aqui embaixo, sempre após cada vídeo, beleza. Chega mais e te inscreve no canal. Vou deixar o card aqui do vídeo que eu fiz mais cedo, falando sobre as decisões do Internacional em virtude da pandemia do coronavírus. Resumidamente, as atividades estão suspensas, mas isso não significa que o Inter de repente esteja parado, embora também o presidente do Inter esteja se recuperando de uma gripe que num primeiro momento indicou o resultado negativo para o Covid-19. Assim sendo, o Inter observa o mercado na possibilidade de contratações para a próxima temporada. Hoje, por exemplo, surgiu mais uma vez o nome de um atleta que já foi pretendido pelo Inter e que inclusive foi admitido pelo técnico Eduardo Coudet. Até se não me falha a memória, foi na entrevista que ele concedeu aos companheiros do Gaúcha ZH numa matéria especial feita com o técnico do Internacional. E o jogador está no Benfica, Franco Servi, ele tem 25 anos, 1,66 m, meia esquerda, jogador que chegou muito cedo ao Rosário Central, chegou criança, 6 anos de idade, e acabou sendo utilizado pelo técnico Eduardo Coudet do Rosário. Fez parte daquele time que demonstrou realmente um futebol de muita qualidade, foi parceiro do Musto, enfim. E foi um pedido do técnico Eduardo Coudet. O Inter não conseguiu contratar o jogador por uma questão financeira. É um atleta que tem um valor de mercado muito alto. E isso, claro, hoje inviabilizaria a vinda do atleta. Embora se admita o interesse do Inter, é uma negociação realmente muito complicada. E o Franco Servi concedeu entrevista à ESPN na Argentina e trouxe uma situação que inclusive acabou ganhando repercussão em Buenos Aires. Isso porque ele admitiu publicamente uma conversa que teve com o Eduardo Salvio, que é aquele jogador que atua mais pela direita, né, pela faixa lateral do campo, muito bom jogador, experiente, 29 anos, atleta que foi seu companheiro no Benfica e que agora está no Boca. Inclusive, né, meio que falou pro Servi, vem pra cá, tô te esperando aqui. E isso pode ser também mais um obstáculo, tudo se o Benfica optar pela liberação do jogador ou por empréstimo ou, em definitivo, o que eu considero pouco provável, que é um jogador que custa mais de 8, 9, quase 10 milhões de euros. É um negócio hoje, né, que estaria sendo considerado muito caro, tanto para a Inter quanto para o Boca Juniors. Mas tem esse interesse do clube argentino. O atleta, claro que não trouxe outros detalhes, maiores detalhes sobre a possibilidade de repente retornar para a Argentina, mas tem duas situações: ou volta para o país de origem jogando no mercado que ele conhece, ou permanece no Benfica, ou então tem essa terceira, que é o Internacional, vem trabalhar com um treinador que ele também já conhece, que é o Eduardo Coudet. O grande problema é que a situação financeira do Inter impede fazer maiores investimentos. Por exemplo, a situação envolvendo o Campas, que foi destaque e é destaque do Tolima, foi destaque nos 2 jogos contra o Internacional, já vinha chamando a atenção de outros clubes. O Tolima teria recusado uma proposta de 5 milhões de dólares, não se sabe ainda se poderia aceitar emprestar o jogador. É um jovem, 19 anos, mas um garoto que pintou muito bem com a camisa do Tolima. O Inter tem uma ideia para, de repente, oferecer uma oferta, uma proposta ao Tolima para contar com o jogador. Resta saber se de fato o clube colombiano terá interesse, mas é um negócio também que ele não é muito fácil de ser feito, principalmente, repito, né, pela questão financeira. O Inter ainda está se reestruturando nesse aspecto no clube. Outro nome, né, que o torcedor às vezes pergunta e tal, como é que tá? Porque a gente já terminou de falar, agora retoma de novo, porque criou-se uma expectativa muito grande. Como é que está a situação do Charles Arangues? Tá, então vamos lá.
O Arangues não assinou nenhum pré-contrato com o Inter, de certa forma surpreendeu a direção do Internacional, porque tinha a informação que o atleta gostaria de retornar para o Inter, mas tem algumas situações que eu quero trazer aqui para vocês. Primeiro ponto, o Arangues é assim, né? Quando alguma coisa não agrada o atleta, né? Eu me lembro quando ele esteve no Internacional, enquanto não saiu, não sossegou. Agora, né, gostaria de voltar. Aí o Inter fez de tudo para que ele voltasse, ofereceu o pré-contrato, deu algumas garantias e o jogador não se manifestou. A situação ela é a mesma que eu trazia já há algum tempo. Alguns familiares do atleta gostariam que ele retornasse para a América do Sul e estavam vendo a chance de uma volta ao Inter com bons olhos. Mas o empresário do atleta, o empresário do jogador, tem interesse de que o Arangues permaneça no futebol europeu. Talvez não receba uma grande proposta e parece que o Internacional é tratado como um plano C, D ou E, né? Porque me dá a nítida impressão de que o Arangues não estaria com tanta vontade assim de jogar no Inter. Talvez se fosse o último caso, porque o fato do atleta não ter feito nenhum tipo de movimentação que indicasse a sua volta ao Internacional, amanhã ou depois ele pode voltar. Ele pode ser anunciado, a direção do Inter pode dar realmente a conotação de uma grande contratação, porque de fato é um jogador que tem muita qualidade, mas eu não vejo o Arangues tão disposto assim a jogar no Inter, como por exemplo o Oscar, que deu uma entrevista certa vez dizendo que se fosse para voltar ao Brasil, voltaria para jogar no Internacional. Não tem nenhuma chance dele jogar no Inter, né, gente? Jogador que tá fora, totalmente fora, né? Se o Serve, o Campaz, em termos financeiros, né, de investimentos, são negócios caros, o Oscar então nem se fala, porque é um jogador super valorizado. Então, voltando ao Arangues, eu não noto nenhuma disposição desse jogador ao vestir a camisa do Internacional. Ele não fez nenhum tipo de esforço extra para tranquilizar os dirigentes e, por consequência, a torcida colorada de que viria para o estádio Beira-Rio. Repito, pode acontecer, mas não é a prioridade do Charles Arangues. Por falar na questão financeira, e eu disse há pouco que o Inter está passando por um processo de reestruturação, com uma consultoria feita pela empresa Double Pass, o Inter acabou desativando a sua categoria Sub-23. O time B, como queiram, né? O Inter dispensou, inclusive, os profissionais da comissão técnica, vai avaliar quais jogadores podem compor o grupo profissional, treinarem com os profissionais, né? E os demais jogadores o Inter vai negociar. A proposta é se readequar a uma forma de pensar juntamente com o mercado europeu. E por que eu estou dizendo isso? Porque eles apostam em jogadores jovens, né? O Sub-23 é o famoso último estágio. Ou sobe, ou vai para outro lugar, ou encerra a carreira. E aí o que quer o Internacional em cima também dessa consultoria? Se reajustando ao mercado internacional, promoveria os jogadores com a menor idade. Isso automaticamente ajudaria o Inter a moldar os atletas e, por consequência, utilizá-los, muitos com futuro no Inter, evidentemente, e visando a possibilidade de venda ao mercado europeu. E aí o valor do atleta poderia ser interessante para os cofres do clube. Assim sendo, o Sub-20 é o último estágio do futebol do Internacional para o ingresso ao futebol profissional. Isso vai dar aí uma economia muito interessante para o time, para o clube colorado, na perspectiva, inclusive, de contratar novos jogadores, de fazer outros investimentos, enfim, né, numa movimentação que o Internacional acaba fazendo através desse trabalho de consultoria, de um estudo com o objetivo também de conter gastos que permitam outros investimentos ou até mesmo pagar algumas contas que o Internacional tem. Um reajuste que acaba sendo fundamental para o momento que a instituição está vivendo. Beleza, gente? Comentários aqui embaixo. Daqui a pouco a gente interage por aqui. Então te inscreve no canal, dedo no sininho e muito like no vídeo, que é importante para a gente estabelecer essa relação forte aqui no canal com o YouTube. Beleza? Fui!